Mas eu queria dividir esse momento que a gente vai ter aqui em 3 partes. Tá? Então, agora à tarde, nós vamos ter 2 partes e uma parte à noite. Então, a ideia é a gente falar sobre o trono de Deus. A ideia é a gente falar sobre a sala do trono ou sobre o céu. Então, eu vou dividir essa parte da tarde em 2 momentos. O primeiro vai ser um pouquinho mais conceitual e talvez um pouquinho mais teórico ainda, tá? Que nesse primeiro momento o meu argumento é tentar mostrar para você como que nós, como cristãos, nós temos muita dificuldade para pensar no céu. Eu queria dar alguns motivos para isso. Então, que já fique bem claro que minha intenção aqui não é resolver o problema, tá? Por quê? Porque, basicamente, desde que eu estudo isso, eu estou buscando resolver esse problema na minha cabeça. Tá? Então, já são uma jornada de alguns anos tentando resolver esse problema. Mas a minha ideia é que você possa ser despertado para isso. E para que, à medida que o Espírito Santo direciona você na sua vida cristã, você também possa perceber esse gap que a gente vive e que é o que eu quero mostrar para você nesse primeiro momento. Na segunda parte, então, acho que a gente vai ter um intervalo rapidinho para você beber água. Na segunda parte, a gente vai entrar em Apocalipse 4 e 5. Então, a gente vai fazer uma leitura de Apocalipse 4 e 5 e vai buscar entender qual é a dinâmica da sala do trono. Tá? Esse é o objetivo da segunda parte. E na terceira parte, que é hoje à noite, que é a parte do culto, minha ideia é falar sobre a majestade de Jesus, já que ele é aquele que está assentado nos céus, baseado em Apocalipse 1. Tá? Então a gente vai trabalhar mais ou menos nesse caminho. Então, como eu falei, a gente tem um problema, que é, várias vezes na nossa mente, o céu é uma ideia abstrata e vazia. Ok? Talvez você nunca gastou, ou se alguém já fez isso, levanta a mão, gastar uma temporada da sua vida de meditação pensando no céu. Alguém já fez isso? Já? Já? Pegou, tipo assim, os versículos que falam sobre o céu e aí conseguiu ter uma imagem clara daquilo que é o céu, das dinâmicas do céu. Já? Aham. Uau. Uau, isso é muito bom. Esse é o objetivo dessa aula. E para isso eu queria que você abrisse um versículo aí. Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo 4. Colossenses 3, do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também sereis manifestados com ele em glória. Então, o que é esse versículo? Qual que é a orientação de Paulo aqui? Paulo ele nos dá uma orientação clara de que nós, já que nos convertemos a Cristo, nós precisamos pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são do céu. Vamos lá, esse versículo não tem a ver com, como uma vez eu já ouvi, que pensar nas coisas do alto tem a ver com pensar em coisas grandes, tem a ver com pensar em coisas que são sublimes ou grandiosas ou qualquer coisa parecida com isso.
pensar nas coisas do alto tem justamente a ver com o que esse versículo fala. Sobre pensar no lugar onde Cristo vive. Essa é a orientação de Paulo. Ele fala, já que você se converteu, você precisa entender profundamente o lugar onde Jesus habita. A questão é que para nós, como igreja, o céu várias vezes poderia ser descrito como, e talvez você já ouviu essa imagem, que o céu é um lugar onde um dia você vai lá, provavelmente quando você morrer, e lá é um lugar cheio de nuvenzinhas, e os anjos eles estão lá tocando uma harpinha, e basicamente a nossa imagem, ou a imagem que predomina na mente da igreja ocidental é que o céu é igual ao lugar onde os ursinhos carinhosos habitam. Já parou para pensar nisso? Que o céu é esse lugar onde eles estão lá, pulando nas nuvens, e eles estão lá tocando harpinha, os anjinhos estão lá. Então, a ideia é a gente olhar para o céu, como a Bíblia fala sobre o céu. Mas existe um impedimento para nós. E o principal impedimento é que nós, muitas vezes, não cremos na fisicalidade do céu. O que eu quero dizer com isso? Paulo, ele provavelmente você vai se lembrar dessa passagem, que ele está exortando uma igreja. E ele diz assim, versão atualizada, século 21, 30 de outubro de 2021, tá? Eu não consigo chegar até vocês e falar com vocês como a espirituais, ou como a pessoas maduras. Lembra dessa exortação de Paulo? Porque eu tenho que chegar para vocês e ainda falar daquilo que é fundamento, ou daquilo que é carne. A questão é que, para nós, na nossa mente, a gente pensar o contrário de físico, para nós, muitas vezes, o contrário de físico é espiritual. Então, nós vivemos no mundo físico e Deus habita no mundo espiritual. Então, para nós, o contrário de espiritual, muitas vezes, é físico. Né? A questão é que, para Paulo, essa não é a verdade bíblica. Porque Paulo ele vai definir que o contrário de físico não é que o contrário de espiritual não é físico, mas que o contrário de espiritual é carnal ou carnalidade. Percebe a diferença? Parece uma diferença sutil, mas não é. Por quê? Por exemplo, quando nós pensamos em anjos, pensa aí num anjo, tá? Já parou para pensar como que é o relacionamento das pessoas na Bíblia com os anjos? Por exemplo, na Bíblia diz que Jacó, ele fez o quê? Ele brigou com o anjo. Ué, como assim? O anjo chegou e começou a brigar com Jacó. Ou seja, esse anjo ele era físico. E ele era tão físico, mas tão físico, que diz que ele bateu na coxa de Jacó e Jacó saiu mancando de tão real que aquele anjo era. A questão é que para nós, muitas vezes pensar em um anjo é pensar no Gasparzinho. Para nós pensar em um anjo é pensar em uma alma desencarnada do corpo. Eu queria pensar com vocês em mais uma história. Davi. Davi, quando ele é proclamado rei, tá? Isso está lá em 2 Samuel
6, 5, 6, por aí. Depois você abre e lê, tá? Mas eu só vou contar a história. Davi, ele é ungido rei em Hebrom. E ele está nesse processo de conquistar Jerusalém. Lembra disso? E aí ele tem, no meio desse processo, ele tem uma batalha contra os filisteus. E nessa batalha, ele vai pedir orientação para Deus sobre como ele devia lutar essa guerra. Várias vezes você vê homens de Deus fazendo isso. Josué, ele faz isso várias vezes, ele pergunta a Deus, e aí, a gente deve lutar contra os nossos inimigos ou não? Essa é a hora que o Senhor vai dar a vitória ou não? E essa passagem ela é muito interessante. Por quê? Porque Davi ele vai lá e consulta a Deus em relação a atacar os filisteus. 5, né? Isso. Então é 2 Samuel 5, a partir do 17. Mas também está em, procura aí, 1 Crônicas 11, eu acho, só para a gente dar a referência se você está anotando. E a orientação que Deus dá em relação a essa batalha contra os filisteus é assim: vai, pode ir que eu vou te dar vitória. Mas você precisa esperar para quando você ouvir o barulho do cavalgar dos cavalos por cima das árvores. Ou seja, o que estava acontecendo ali? É que Deus mesmo ia vir para lutar essa batalha em favor de Davi. Só que na nossa cabeça, Deus lutar as batalhas do seu povo é algo muito etéreo, né? Tipo assim, o que é Deus lutar as batalhas? Ele fazer com que a gente tenha mais força no nosso interior. Então, na Bíblia, Deus lutar as batalhas do seu povo é literalmente Deus vir. E é literalmente Deus atacar os inimigos. Mas para nossa mente, isso várias vezes é um escândalo. A gente lê passagens que falam sobre aquilo que é espiritual e a nossa mente ela tem uma lente que interpreta essas passagens como se essa ação espiritual de Deus fosse algo simplesmente sem forma e vazio. A gente olha para Deus intervindo na história e a gente pensa que não, Deus intervir na história é só uma força, sabe? É um negócio que vem, é uma áurea, sabe? A gente olha para a interação dos anjos na Bíblia e a gente pensa, não, isso aí é uma figura de linguagem. Por quê? Porque a gente é muito bom no processo de interpretar a Bíblia, né? Os caras que estavam escrevendo, eles nem sabiam direito o que estava acontecendo. Mas esses pressupostos, eles estão entranhados em nós quando nós lemos as Escrituras. Mais uma cena da Bíblia, que essa para mim é muito escandalosa. Pedro está preso. Tá? Aí, vamos lá. O primeiro escândalo é que o anjo chega lá e quebra as algemas de Pedro, que está preso. Ou seja, o anjo relaciona com algo que é material. Vamos lá. Aí, Pedro sai da cadeia e vai para a casa que os irmãos estão reunidos. E aí diz que Pedro bate na porta. E alguém vai lá atender. E quando essa pessoa abre a porta, sabendo que Pedro estava preso, olha para o ser humano que está lá parado na porta e entra para dentro da casa. Ou seja, deixa Pedro do lado de fora, entra para dentro da casa e fala com aquelas pessoas que estão lá assim, então, é que o anjo de Pedro está lá fora parado. Oi? Como assim? Isso deveria, pelo menos, levantar algumas perguntas na nossa cabeça. Uma, como essa pessoa viu um anjo e trancou ele para fora da casa? A outra é, como que existia no imaginário daquelas pessoas que existia um anjo parecido com Pedro?
Porque a imagem, ela acontece de uma forma muito natural. Tipo assim, o anjo de Pedro está lá fora. E é muito pior quando você vê a interação que existe entre um tal anjo do Senhor, na Bíblia, com Abraão, por exemplo. Porque, independente de quem seja esse anjo, tá? Não dá tempo de explicar. É só para jogar assim. Esse anjo é Jesus, tá? Mas é interessante que Abraão, ele vai se relacionar com esse anjo chega e ele fala com Abraão, ele vê esse anjo como você está me vendo e como eu estou te vendo. E muito pior, Abraão oferece um almoço para esse anjo. Já parou para pensar nisso? Mas na nossa cabeça, anjo é um negócio que, tipo assim, se existe, tá lá no fundinho, assim, ó, se existe, a gente só crê que existe porque tá na Bíblia, a gente não pode duvidar, né? Mas eu queria que você entendesse por que nós temos dificuldade em nos relacionarmos com essas coisas. Por que pensar? Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que Jesus ele ressuscitou com um corpo glorificado? E você crê que esse corpo glorificado era o corpo que Jesus tinha, mas envolto em glória? Isso significa ter um corpo glorificado? Você crê nisso? Jesus ele ressuscitou em carne. Amém? Então você vai ter que crer que existe hoje um judeu de 33 anos no céu. E aí, como é que faz a visão que a gente tem do céu? Se Jesus está lá em corpo, por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai voltar em corpo também. Ou o que acontece? Jesus está na metade do caminho de subir, ele tipo tira o corpo assim, aí ele vai para o céu. Aí quando ele está voltando, veste, vai lá, deve ter um guarda-roupa gigante, ele veste o corpo de novo. Não. Porque uma das coisas que é um pilar da nossa fé é justamente nós entendermos que Deus, ou que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Que Jesus, de alguma forma, ele se humilhou e ele entrou na realidade humana e nunca mais saiu. E é por isso que Jesus ele é o Rei dos Reis. E é por isso que Jesus ele é chamado de Senhor dos Senhores, porque um dia Jesus vai voltar, reinar em Jerusalém a partir de um trono. Porque Jesus ele nunca se afastou da sua humanidade. Eu espero que com isso eu já tenha conseguido pelo menos colocar um ponto de interrogação na sua cabeça para entender esse lugar que é o céu. Mas eu queria contar mais uma história para você. Essa história, ela acontece mais ou menos uns 300 anos antes do nascimento de Jesus, lá na Grécia, tá? Lá na Grécia, a Grécia nessa época era uma das sociedades mais desenvolvidas da história antiga. E eles já tinham conseguido desenvolver um modelo de sociedade onde as pessoas elas não precisavam mais trabalhar o tempo todo. Algumas pessoas elas conseguiam trabalhar no exercício de pensar. Tá? Lá, na Grécia, surgiu um carinha, tá? Que algumas pessoas vão dizer que ele não existiu. Mas independente disso, tá? Existiu um carinha lá que se chamava Platão. Já ouviram falar? Platão? Okay? Platão, ele é o que a gente poderia chamar de o pai da filosofia grega. Tá? Ele é o pai da filosofia. Então, se tem algum estudante de filosofia aqui, não? Mas Platão, ele é o primeiro cara estudado dentro da história da filosofia. Platão inventou um negócio que era muito doido, que ele chamou de o mundo das ideias. Já ouviram falar sobre o mundo das ideias de Platão? Basicamente, o que Platão ele queria dizer com isso é que todos
os nossos pensamentos, eles estão dispostos em um lugar que se chama o mundo das ideias. Tá? Nesse lugar é onde existe toda a perfeição de todas as coisas que existem. Então, por exemplo, sei lá, essa cadeira. Essa cadeira aqui, um dia ela foi inventada. Você concorda comigo? Um dia alguém teve que pegar e dobrar os ferros aí desse jeito aqui, botar um estofado e tal, e ela surgiu no mundo material, no mundo que nós estamos, no mundo da matéria. Mas isso significa que um dia essa cadeira ela estava lá no mundo das ideias. E Platão vai dizer que a função do ser humano é trazer as coisas desse mundo das ideias para o mundo físico, para o mundo da realidade. Mas que esse processo de trazer algo dessa dimensão das ideias para a dimensão física sempre vai corromper o objeto criado. Tá? Ok? Oi? Isso aí. Então nunca é uma perfeita imagem daquilo que está lá. Como é que é o nome disso? Mímese. Mimesis. Ok, ó, aprendi uma palavra nova. Então essa mimesis é esse processo de tirar algo do mundo das ideias. Ok. Isso. Aham. Mas que se ela fosse a realidade em si, ela seria real e não próxima. Né? Ok. Mas você só consegue ter esse pensamento por você já ter vivido isso antes. Por você ter visto isso em algum lugar, e esse lugar é o mundo das ideias. Ok? Então, esse é o pensamento básico de Platão. Né? Então, Platão, acho que eu estou certo na história, que nessa hora eu me confundo. Platão, ele discipulou um carinha que chama Aristóteles. Tá? Aristóteles, ele discipulou um outro carinha que chama Alexandre o Grande, que fundou uma cidade que chama Alexandria. Okay? Nessa cidade de Alexandria, morava um outro carinha da nossa história. Tá? Então pense que esse pensamento do mundo das ideias é algo que está sendo difundido por tudo que se conhecia por mundo naquela época. Todo mundo cria nisso. E existiu um grande debate quando o cristianismo ele começa a ganhar força e quando ele começa a ganhar peso. E nessa cidade de Alexandria morava e nasceu um carinha que se chama Orígenes. Okay? Orígenes ele era um cristão. Ele era um cristão piedoso. Ele era alguém que via esses conflitos, ok? Eu não estou sendo sarcástico na história de Orígenes, não, tá? Orígenes foi um cara realmente crente, tá? E o que Orígenes fez? Orígenes, ele buscou um esforço para juntar essa filosofia grega, tá? Isso que a gente acabou de tentar explicar aqui agora, do mundo das ideias, com a teologia judaica cristã. Ou seja, o que Orígenes falou? Orígenes falou que esse mundo das ideias, dentro do cristianismo, tinha um nome. E que esse lugar, dentro do cristianismo, era o céu. Ou seja, o céu e o mundo das ideias, a partir desse momento, se tornaram sinônimos. Orígenes ele foi considerado por um concílio que teve em Alexandria como um herege diante do pensamento cristão. Mas tem um cara, e ele é um dos maiores teólogos do século passado, que chama von Balthasar. Ele é um teólogo católico. E ele diz assim que, por mais que Orígenes, ele se tornou um herege para a igreja, os pensamentos de Orígenes
dominaram todos os pensamentos que existem hoje dentro da igreja, quer católica, quer protestante, quer neopentecostal, independente do que seja. Por quê? Quem bebeu dessa fonte de Orígenes? Um cara chamado Agostinho de Hipona. Lembra desse cara? As Confissões, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Agostinho, ele foi um dos maiores teólogos da sua época. E ele bebeu dessa fonte de Orígenes e nos seus escritos ele absorve esse pensamento que diz que o mundo das ideias e o céu são a mesma coisa. Oi? É. Ele é considerado como Platão de Batina. Só que tem uma outra coisa, porque até então está na Igreja Católica. Como que isso chegou a nós? Então, tem dois caras na história da igreja que se chama Lutero e Calvino. E a linha teológica deles é que eles são agostinianos. O que isso significa? Que eles seguiam as ideias de Agostinho. Logo, eles entenderam a justificação pela fé, eles entenderam que o homem ele é desenvolvido e eles desenvolveram todo o pensamento da reforma, mas esse pensamento de um céu platônico acompanhou todos os escritos dele. E para chegar em nós, a gente só está a 500 anos de distância. Ou seja, a igreja ela absorveu um pensamento filosófico que foi considerado heresia pelos irmãos da época onde isso foi criado. E hoje nós vivemos isso de maneira deliberada. Quantos de vocês aqui... Ok, beleza, acabou essa parte. Se você achou chato, não tem problema, tá? A gente vai para a parte da Bíblia. A gente vai... Fica tranquilo. Quantos de vocês aqui têm problemas em desenvolver uma vida de oração que seja sólida? Ok. Quem não tem, ore por mim. Mas talvez você, no processo de buscar desenvolver uma vida de oração, você já leu vários livros de oração. Talvez se eu falar para você aqui, desenvolver uma lista de oração, você diga para mim, eu tenho 10. Talvez se eu falar aqui com vocês sobre leitura orante da Bíblia, você vai me dizer que você já conhece. Talvez você já tentou várias e várias e várias coisas para desenvolver uma vida de oração constante, ou aquilo que nós chamamos de uma vida de oração dia e noite. E a pergunta é, por que nós não conseguimos? E a minha teoria, que não é minha, tá? É que nós não conseguimos desenvolver isso, porque nós não conseguimos entender que quando nós estamos orando, nós estamos nos relacionando com um ser humano real, que está sentado realmente em um trono real, em um céu real. Porque se para você o céu é só um monte de fumaça, logo a sua vida de oração vai ser só fumaça também. Logo a sua vida de oração não vai passar do teto. Você vai pensar assim, tá, beleza, eu estou orando, mas será que Deus está me ouvindo? Será que Deus não é só essa força cósmica que rege todo o universo? Nós precisamos entender e nós precisamos ter uma visão clara sobre o céu. E nós precisamos quebrar o que nós chamamos de essa cosmovisão cristoplatônica que existe na nossa mente, porque isso está profundamente enraizado dentro de nós. Isso é o que faz nós dividirmos a nossa vida entre sagrado e secular, porque existem coisas que são mais sublimes e mais altas, e outras coisas que são dessa terra. Mas se você parar para pensar, e é a crise de várias pessoas que a gente discipula, mas e o meu trabalho? Meu trabalho é algo que eu faço no dia a dia, meu trabalho é tão carnal, meu trabalho é tão... Eu não trabalho estudando a Bíblia e tal.
Então, mas Deus, quando ele estabelece o sacerdócio de Adão, o que ele fala para Adão? Cultive um lugar. Desenvolva a terra. E esse é o seu chamado perpétuo. Você acha que Deus ia colocar Adão em uma função que fosse carnal, no sentido que a gente tem de carnal na cabeça? Não. Não existia pecado quando Deus define a função de Adão. Então a nossa mente ela precisa ser limpa nesses dias, para nós entendermos o céu. E principalmente para nós aprendermos a como nos relacionar com esse lugar. Como nós vamos nos achegar diante do trono de Deus. Porque nos achegar diante do trono de Deus não é simplesmente uma força de expressão para algo que talvez na sua vida não tenha sentido nenhum. Nos achegar diante do trono de Deus é você entender que no trono, nessa cadeira grande que tem no céu, existe hoje um judeu, tá? E ele é judeu ainda, de 33 anos, okay? Que morreu e por meio do poder do Espírito ressuscitou. E não só isso, Hebreus diz que ele entende cada coisa que você passa, porque ele passou pelas mesmas coisas. E por isso ele é o sumo sacerdote perfeito. Jesus, ele é o sumo sacerdote que intercede por nós no céu. Não porque ele é perfeito em simplesmente divindade, mas é porque ele caminhou perfeito na sua humanidade. E diz que ele consegue entender cada um dos conflitos que você tem no seu interior. Porque existia uma outra heresia nos tempos de Jesus, que chamava gnosticismo. Já ouviu falar sobre isso? Não, o gnosticismo dizia, basicamente, que Jesus, quando ele veio e quando ele encarnou, que Jesus ele nunca tocou com os seus pés na terra. Por quê? Porque ele era uma criatura superior. Então ele nunca encostou, porque se ele encostasse na terra, ele ia se sujar. Então, Jesus desceu no barro. Ele não teve problema nenhum de pegar o seu barro e botar no corpo dele, como propiciação pelo meu e pelo seu pecado. Jesus não tem problema com isso. Mas o fato é que nós precisamos olhar agora para esse lugar. Nós precisamos olhar para o céu e tentar, nesses minutos que a gente tem, construir uma consciência sobre o céu. Por quê? Porque hoje à noite e amanhã de manhã, e no seu momento de oração, ali naquele lugar, nós queremos que você se relacione com esse céu. Nós queremos que você entenda a principal oração de Jesus. Abre aí, Mateus, no capítulo 5. No capítulo 6, desculpa. O que diz aí? Recita aí. Pai nosso que está no céu, versículo 9. Pai nosso que está aonde? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a sua vontade, assim na terra, como ela é feita. Existe uma importância em entendermos o céu, que várias vezes nós passamos batido por ela. Porque a Bíblia diz que a nossa função, e por mais que essa oração de Jesus ela é bem escatológica, ok? Mas existe uma função que nos é dado como igreja de trazermos essa realidade que existe no céu para que ela seja desenvolvida na terra. A função da igreja, se a gente fosse definir qual é a função da igreja, a função da igreja é antecipar uma realidade que é futura nos dias de hoje. Essa é a função da igreja. Porque vir o reino, o que Jesus está falando aqui no Pai Nosso, é que nós devemos orar, se a gente fosse interpretar,
ipsis literis, o que ele está dizendo, tá? No cerne do que ele está dizendo, é que ele está orando para que ele está nos ensinando a pedir para o Pai sobre o seu retorno. Porque ele está dizendo assim, venha ao teu reino. O que é vir o reino? O reino só vem quando o rei se apresenta. Ok? Então, o que ele está dizendo aqui, a oração da igreja, ela precisa ser fundamentada na esperança de um reino que está chegando. E esse reino, ele vai chegar quando o próprio rei chegar para implantar esse reino. Mas, sim, existe uma realidade para nós hoje que diz que aspectos do céu nós temos como função trazer ele para a terra hoje. Por exemplo, orar por cura. Por exemplo, profetizar. Por exemplo, evangelizar. Já parou para pensar por que no reino de Deus, quando o reino de Deus for estabelecido na terra, a gente não vai mais precisar orar por cura? E é por isso, e é nesse sentido que Hebreus 13 vai falar que os dons eles vão cessar. Mas por que os dons vão cessar? Eles vão cessar só porque existe uma realidade muito maior que chegou ali naquele lugar. Por quê? Porque no milênio, quando Jesus estiver reinando na terra, eu não vou querer que você profetize para mim. Eu quero ir para Jerusalém e falar com Jesus, ué. Eu vou perguntar o que ele quer para a minha vida, eu não vou ouvir sua profecia. Desculpa, com todo respeito. Eu também não vou pedir para você orar por cura para mim, não. Eu vou lá na Nova Jerusalém. E diz que lá na Nova Jerusalém vai ter uma árvore. E que as folhas dessa árvore vão servir de remédio para todas as nações. Então nós, como igreja, nós temos essa função. Trazer essa realidade do céu. O que é a realidade do céu? É a plena perfeição do reino de Deus. E a nossa função é trazer isso agora, hoje, no nosso dia, para a terra. Mas nós só conseguimos fazer isso de maneira efetiva quando nós entendemos essa realidade do céu. Então anota aí 2 pontos sobre o céu. O primeiro ponto é que o céu, esse céu aonde Deus habita, ele é a morada de Deus. Ok? O céu, ele é a morada de Deus. E o segundo ponto é que o céu é o lar eterno dos redimidos. Então a Bíblia, quando ela vai identificar o céu, ela vai identificar o céu dessas duas formas. Como a morada de Deus e como o lar daqueles que morreram em Cristo. Tá? Então olha só, o céu como morada de Deus. O céu, ele é referido muitas vezes como sendo a morada de Deus. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E eu queria que você abrisse uma passagem aí comigo. 1 Reis, no capítulo 8, no versículo 30. Primeira Reis 8, no versículo 30. Pensar em Deus, ou pensar no céu como a morada de Deus, deveria gerar na nossa mente, ou deveria quebrar na nossa mente, um pensamento que muitas vezes nós temos sobre Deus, ele está distante de nós. Isso acontece, não acontece? Eu passo por isso várias vezes. Que às vezes eu não estou bem, às vezes acontecem coisas da minha vida que eu penso assim, nossa, parece que Deus está tão longe. Parece que Deus está lá em outra dimensão e nem me ouvindo ele está. Mas pensar em Deus morando no céu é você pensar em um Deus que está muito próximo de você. Sabe por quê? Lembra aí dos primeiros versículos da Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra.
Ou seja, essa morada de Deus, esse lugar onde Deus habita, não é um lugar que existe desde sempre. É um lugar que um dia Deus planejou e arquitetou dentro da sua criação. Sabe esse negócio que Deus, ele habita na eternidade? Já ouviram isso? Então, a gente precisa definir o que é eternidade. Porque, segundo a Bíblia, Deus habitar na eternidade não significa que ele mora no céu para sempre. Ou seja, um dia Deus criou um lugar. E eu preciso que você entenda isso. Um lugar que está dentro da criação, assim como a terra está dentro da criação. E ele decidiu se humilhar, porque Deus é plenamente soberano sobre tudo. Deus, ele é onipotente e onipresente, mas um dia Deus, de alguma forma, ele se rebaixou e foi morar para dentro da sua criação. Agora para pensar. A Bíblia diz em João 5 que Jesus, ele só fazia aquilo que via o Pai fazendo. Isso é o que explica como que Jesus, dentro do seu plano eterno de nos salvar do pecado, ele pode encarnar. Porque um dia ele vê Deus Pai entrando para dentro da criação. E o que Jesus faz? A mesma coisa que o Pai. Ele entra para dentro da criação e se torna um homem. Ou seja, Deus morar ou habitar no céu não significa que Deus está distante de nós. Não significa que Deus está em outra dimensão. Entende? Deus não está no mundo invertido. Deus não está em outra dimensão que ele precisa abrir um buraco de minhoca para entrar e para se relacionar aqui com a gente. Só os mais nerds vão entender essa parada aí. Deus, ele não está num lugar que está longe ou que está para fora da sua criação. Muito pelo contrário, Deus habita naquilo que ele mesmo criou. Deus, ele não é aquele cara que criou a máquina, deu corda e saiu e foi embora. Não. Deus é aquele cara que constrói uma casa e vai morar dentro dela. E o escândalo é pensar que um dia essa casa de Deus vai descer, porque o desejo de Deus é tabernacular no meio do homem, ou seja, é habitar com o seu povo. Então, pensar em Deus e criar uma imagem correta sobre o céu é você entender que Deus está mais perto do que você pensa. É você entender que Deus está dentro da criação que Ele mesmo fez. E é isso que possibilitava a Deus de fazer o quê? De se achegar no jardim. Porque Deus, ele mora na sua criação. Deus, ele criou esse lugar para ele habitar. E basicamente o que significa criar a terra? É criar um lugar muito parecido para o homem habitar. Porque assim como Deus, ele é o governante do céu, a função que Deus dá para o homem é representar Deus na própria terra. E é por isso que Salmo 115:16 vai dizer que os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, ele fez o quê? Ele deu aos filhos dos homens. Por quê? Porque a nossa função aqui na terra é refletir quem Deus é no céu. Deus, ele não está distante. Deus, ele está morando no mesmo lugar que nós. O céu é só o segundo andar de uma casa. Hein? Pensa aí, numa casa. Uma casa de 2 andares. A gente está no andar de baixo. E Deus está no andar de cima. Ele não está para fora disso. Ele está morando aqui junto conosco. E é por isso que ele pode se relacionar constantemente com a gente. É por isso que a Bíblia diz que homens foram para lá. Porque a Bíblia diz que Elias veio um redemoinho e levou ele para algum lugar. Entende? Elias não foi... o redemoinho não pegou ele e levou ele para o mundo das ideias. Mas várias vezes a gente pensa nisso.
Elias também não foi levado para o mundo invertido e lá ele encontrou o Demogorgon. Não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que o redemoinho veio e pegou Elias e levou ele para onde? Para cima. A nossa mente ela precisa ser esticada um pouquinho mais a crer naquilo que a Bíblia diz. Para pensar, Jesus, ele ressuscita. E ele passa 40 dias ensinando os seus discípulos sobre o reino. E ele vai com eles até o Monte das Oliveiras. E o que acontece lá? Jesus voa, tá? Isso é a vantagem de ter um corpo glorificado. Qual que é a loucura do corpo glorificado? O corpo glorificado come peixe. Diz que ele sentou e comeu com os seus discípulos. E atravessou a parede. Tá? Mas no processo de atravessar, o peixe não ficou para trás. O peixe não caiu. Entende? Por quê? Porque é um corpo. É real aquilo que Jesus tem. O que ele fala para Tomé? Então. E aí? O que ele diz para Tomé? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a marca que a minha humanidade tem para sempre. Uma ferida nas mãos, nos pés e a sua lateral rasgada. Jesus nunca perdeu isso, porque ele nunca deixou de ser carne, por mais que Jesus ele nunca foi carnal. Entende a diferença? Mas o que acontece no Monte das Oliveiras? Jesus está lá, com os seus discípulos. Daqui a pouco Jesus começa a voar. E para onde ele vai? Para cima. Isso é o que a Bíblia diz. Ou seja, de alguma forma, tá? Fora do espaço sideral, existe um lugar aonde Deus habita. Existe um lugar onde Deus faz a sua morada. E a Bíblia diz que Jesus subiu e que ele chegou ali naquele lugar. E nesse processo de chegar nesse lugar, ele não virou fantasma, tá? Então vamos lá. 1 Reis 8, no versículo 30. Ouve a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem voltados para esse lugar. Sim, ouve tu do lugar da tua habitação, aonde? No céu. Ouve e perdoa. Então Deus é aquele que nos ouve a partir de um lugar, a partir do céu. Mais um versículo. Salmo 33, versículo 13. Salmo 33, no versículo 13. O que diz? O Senhor olha lá do céu e vê todos os filhos dos homens. O que Deus faz? A Bíblia diz que ele faz assim, ó. E ele vê todos os filhos dos homens. Ele está nesse lugar alto, habitando nesse lugar. Tá? Mais um versículo. Ainda em Salmo 53, no versículo 2. Isso. Salmo 53, no versículo 2. Deus olha do céu para os filhos dos homens
para ver se há alguém que tenha entendimento e que busque a Deus. Deus, ele está nesse lugar. E de nenhuma forma ele está passivo nesse lugar. Mas diz que Deus, ele está fazendo o quê? Ele está olhando e buscando pessoas que estão querendo se relacionar com ele. Mais um, último versículo, tá? Teria vários, mas vamos só mais um. Zacarias 2, no versículo 13, lá no final do Antigo Testamento. Zacarias 2, versículo 13. 13. Calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Então, o Antigo Testamento, ele ecoa essa realidade. Mas na nossa mente, a gente tem muita tendência de pensar em um Deus que ele é onipresente. E amém, Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Mas a Bíblia descreve um Deus Pai que se assenta em um trono. Então Deus está em todos os lugares, por meio do seu Espírito. Mas a Bíblia diz que Deus Pai está assentado no trono. E desse lugar, assentado no trono, é o lugar onde ele se relaciona com todas as pessoas. E quando a gente caminhar na história, a gente vai ver que é desse lugar que ele se relaciona com o Filho. Porque a Bíblia diz que o Filho é aquele que faz o quê? Se assenta do lado de Deus. Ué, se Deus estivesse em todos os lugares, nesse sentido que várias vezes a gente pensa, como que alguém ia conseguir sentar do lado dele? A Bíblia descreve um Deus que governa a partir desse lugar. E o Novo Testamento, ele ecoa isso também. E um dos exemplos mais claros é a oração do Pai Nosso que a gente acabou de ler. E diz que Pai Nosso que está em todos os lugares. Não. Pai Nosso que está no céu. E é a partir desse lugar que nós precisamos aprender a anunciar e a nos relacionar com Deus. Um texto interessante é João 6, no versículo 51, que fala sobre Jesus explicando o seu ministério. E ele diz assim: eu sou o pão vivo que fez o quê? Desceu do céu. Então, a cosmologia, ou a cosmovisão judaico-cristã, ela apresenta um céu que está posicionado em cima. E a terra está posicionada no meio da criação. E o inferno está posicionado para baixo. E é por isso que, na grande comissão, Jesus diz o quê? Que ele recebeu a autoridade aonde? No céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, onde Jesus recebeu a autoridade? No completar de toda a criação de Deus. No céu, na terra e debaixo da terra. Então, essa é a cosmovisão que o nosso coração e a nossa mente ela precisa aplicar à medida que nós lemos a Bíblia. O outro ponto é que o céu, ele é esse lugar onde os redimidos de Deus estão. E para isso eu queria ler um versículo com você que está em Hebreus.
Como isso é uma aula, tá tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Ou parece que é muita loucura? Tem coisas que estão se encaixando na sua cabeça à medida que a gente lê esses versículos? Sim? Okay? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu só vou dizer que eu não sei. Fica em paz. Pode perguntar. Isso. Porque, vamos lá. Você já reparou na Bíblia que esse versículo, por exemplo, de Gênesis 1, não fala que Deus criou o céu. Já repararam isso? A Bíblia diz que Deus criou os céus. Isso, na verdade, sim. Sempre na Bíblia judaica, quando o céu é referido de maneira singular, está falando sobre o trono de Deus. Então diz que a Bíblia, que Deus, ele criou os céus, tá? E talvez a gente não tenha tempo para explicar, mas eu posso passar material para você que fala sobre isso. Mas o céu, ele é dividido em pelo menos 3 partes, tá? O primeiro, o segundo e o terceiro céu. O que seria o primeiro céu? É esse céu que a gente está vendo aqui, onde os pássaros, os planetas habitam. Então, esse seria o primeiro céu. O segundo céu é um lugar que Paulo vai descrever como as regiões celestiais. O que é esse lugar? Esse é o lugar onde os anjos, os demônios e a igreja estão. Diz que nós habitamos com Cristo aonde? Ok? Então, nós como igreja, ainda que nós estamos aqui, nós temos a atuação em um lugar que é chamado de regiões do céu. Regiões celestiais. E a Bíblia descreve um terceiro céu. E, deixa eu só pegar o versículo aqui, porque eu não lembro ele de cabeça. Mas ele está aqui no meio do meu esboço. Abre aí. Vamos olhar um texto aqui. 2 Coríntios 12, do versículo 1 ao versículo 4. Segunda Coríntios 12, do versículo 1 ao versículo 4. Alguém lê aí? Ok? Vamos lá. Então está dizendo aqui, Paulo está dizendo assim, eu não vou me gloriar de nada. Eu conheço um homem, que no caso era ele mesmo, tá? Está dizendo assim, não, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Eu não vou me gloriar de nada. Eu conheço um homem por aí, um cara por aí, que há 14 anos, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Ou seja, ele não sabia se ele tinha ido fisicamente ou se ele tinha tido uma experiência em chegar em algum lugar no seu espírito. Ele foi para um lugar que era o terceiro céu. Ou seja, a lógica da frase é que se Paulo foi para o terceiro, é que existe. Se ele passou, é forte falar. Mas pelo menos tem que existir o primeiro e o segundo para poder existir o terceiro. E olha que interessante esse versículo. Paulo vai dizer que ele foi ao terceiro céu. E aí no final, acho que no versículo 4, lê aí de novo. Para onde que Paulo foi? Para o paraíso. E o paraíso é o céu. O terceiro céu. Onde Deus habita. Então, assim, se você entrar na literatura judaica, elas vão dizer que tem 7 céus. Mas como a gente é bíblico, a gente vai ficar só em 3. Ok? Tá? Então a Bíblia descreve esses 3 céus
O primeiro sendo esse céu que nós vemos aqui. E as estrelas, e o cosmos, e a lua. E a Bíblia diz que tem um segundo céu, que é essas regiões celestiais, onde tem principado, potestades e é o lugar de atuação da igreja. Tá? E a Bíblia descreve um terceiro céu, que é esse lugar onde Paulo foi, o trono de Deus, o paraíso. E em cima desse lugar é o que está o firmamento. Okay? Então, talvez você nunca percebeu isso, mas se você já foi na escolinha dominical, você aprendeu que firmamento era terra. Mas diz que Deus... Por quê? É o que a gente aprende. Vai, vamos lá. Eu sou assembleiano, gente. Eu fui batizado nisso aí. Então a Bíblia diz que Deus fez o firmamento. Tá? E a gente aprendeu que o firmamento é a terra, aquilo que dividiu as águas. Né? Então, só que a Bíblia diz que o firmamento é o céu. E que existem águas. Vai, aguenta aí. Aguenta aí. Que tem águas para fora do céu e para dentro do céu. Firma do quê? Das águas que estão para fora. Ok? Como que se explica isso? Eu não sei. É uma das primeiras perguntas que eu vou fazer quando Jesus voltar. Que raio de água é essa que está para fora do tal do firmamento que não é a terra e é o céu? Tá? Mas pensa, só, vou abrir um parênteses aqui. O Vitor vai me matar depois, mas tá tranquilo. O relato da criação é mais ou menos assim. Diz que tinha água, tá? Não é? Água. Pensa aí, tinha uma piscina. Tinha água. O início foi assim, tinha o Espírito pairando por cima das águas. E diz que tem um abismo lá também, que a gente não sabe o que é. Sério, a Bíblia não fala em nenhum lugar o que é esse abismo. Não fala se as águas estão dentro do abismo, se tem água aqui e o abismo está do lado. Não diz. Só diz que tinha isso. Tá? E aí diz que Deus criou um firmamento. Tá? O que é isso? Diz que Deus pegou e do meio das águas ele encheu um balão ali. Tá? Encheu um balão de ar ali no meio das águas. E esse é o firmamento. O firmamento é uma coisa que Deus criou no meio das águas. E dentro desse firmamento é que ele cria os céus e a terra. Hã? Não, eu acho que o universo está dentro desse firmamento. Não, acho que não. Porque em Salmos tem um salmo, que eu não vou lembrar de cor agora, que diz que Deus coloca o vigamento da sua casa nas águas. O que é o vigamento? É isso aqui, ó. Essa estrutura que segura o telhado de uma casa. Não. E aí, quer piorar? Lê aí. Segura aí, segura aí. Então, o que Deus faz? Ele cria esse firmamento no meio das águas. Tá? Tá comigo? E nesse lugar, ele começa a organizar tudo dentro desse firmamento. E ele organiza os céus e a terra. E tem, amor, procura aí, passagens que falam que Deus, ele estica o céu como uma cortina. Vai, é Isaías 62, sei lá. Tem. Já viram versículos que falam sobre isso? Diz que Deus, ele estica os céus como uma cortina. O que Deus está fazendo? Ele está pegando esse firmamento que ele criou e ele expande esse firmamento. Pô, nem era... A nossa conversa nem era sobre isso. Eu sou inocente.
Sim, lê aí, qual que é o texto? Isaías 40, 22, olha aí. Então diz que Deus ele estende o céu, como um forro, como uma cortina. E o quê? Leia aí o final do versículo. Então olha só, segura esse versículo aí. Diz que Deus ele está assentado na cúpula da terra, ou seja, ele está olhando toda a criação aqui. E em cima dele diz que ele pega o céu, que é o firmamento, e ele estica como uma cortina e faz desse céu uma tenda para quê? Para ele habitar. Lembra que eu falei da casa? Que tinha um primeiro e um segundo andar? O primeiro andar, a terra, o primeiro céu. O segundo andar, esse terceiro céu, onde Deus habita e coordena todas as coisas. Pode? Então, diz que Deus pega e faz do céu uma tenda para ele habitar. Que céu é esse? Não são as nuvens. Por que não são as nuvens? Justamente porque nessa passagem diz que as nuvens estão para baixo, porque ele usa as nuvens para se locomover. Não, eles são espíritos, no sentido de eles serem espirituais. Mas é o que a gente estava falando, que espiritual não é o contrário de físico. Porque o fato da gente não enxergar uma coisa não significa que ela não existe. O exemplo é o ar que está aqui. Todo mundo crê que o ar está aqui, né? Mas por que a gente não crê que um anjo pode chegar no meio da reunião? Então, o contrário de espiritual não é físico. O contrário de espiritual é carnal. A briga de Paulo não é contra a fisicalidade das coisas. Ele não diz para as pessoas assim, deixa de ser humano, mas ele diz assim, para de ser carnal, para de ser imaturo. Entendeu? É, vento, sim. É a mesma palavra, né? Então, Deus ele criou toda essa estrutura. Ele entrou para dentro dessa estrutura e ele forma esse lugar que é a sua morada. Tá? Ele forma esse lugar. E aí a gente leu, eu pedi para você abrir, né? Voltando, fechando todos os parênteses. Alguém que tem mais alguma pergunta? Porque talvez agora você ficou com alguma dúvida. Não? Tá tudo bem? Você consegue criar uma imagem na sua mente? Não, deixa isso para a próxima vez que a gente vier. Não, é porque a Bíblia diz que o trono tem rodas, né? Então, olha só. Olha o tamanho das heresias, né? O problema das heresias que estão na Bíblia, né? Olha só. O problema é que você não pode argumentar que eu não li versículo, né? Puxa vida. Não, é Ezequiel, né? Ezequiel, no início do livro de Ezequiel, vai falar que o trono de Deus tem rodas e que ele se movimenta, né? É que teria que abrir um parêntese bem grande. É culpa sua aí, ó. Um parêntese só, vai, vamos lá. A Bíblia diz que no céu existe um conselho divino, tá? E diz que um dos participantes desse conselho divino
Satanás? Já leram isso? Jó fala sobre isso. Diz que Deus ele fez o quê? Ele reuniu o seu conselho. O que é o conselho de Deus? É o conselho de Deus. Pessoas que ajudam Deus a reinar. Aguenta aí. Aguenta aí. E por isso a ideia de uma sinagoga. Um conselho que vai definir as coisas. Isso tudo não é da terra, não é invenção. Porque os caras estavam olhando para algum lugar. Tá? Então a Bíblia diz que Deus tem um conselho divino. E o pior é que um dia Deus reuniu esse conselho para definir quem que ia enviar um espírito para enganar um profeta. Já leram esse versículo em Reis? Diz que Deus reuniu o seu conselho, tá? E aí diz que eles estavam lá decidindo. E aí, quem que vai lá para enganar o rei? Então Deus ele tem um conselho. A pergunta é, como que Satanás ele pode se relacionar com Deus se ele é um anjo caído? Simples, porque Satanás não pode entrar no terceiro céu. É sempre Deus Pai que se movimenta e vai até onde esse conselho está estabelecido. Satanás não consegue entrar nesse lugar. Esse terceiro céu é um lugar tão santificado, mas tão santificado, que a Bíblia descreve que nesse lugar tem serafins. O que é um serafim? Serafim é o anjo que tem asa, tá? Porque anjo não tem asa também, tá? Já que é para falar, vamos falar tudo. Anjo não tem asa. A Bíblia não descreve em nenhum lugar um anjo com asa. A Bíblia diz que tem asa, que quem tem asa é um serafim. Que ele faz o quê? Diz que ele tem não só duas, mas como 6. E com 2 ele cobre o rosto, com 2 ele cobre os pés. E com as outras 2 eu acho que ele voa. Mas o que é um serafim? É um anjo que está tão perto do trono de Deus, que está queimando em fogo por causa do trono de Deus. Então esse lugar da habitação é um lugar completamente santo, onde Satanás, que é um anjo caído, nunca poderia entrar. Mas Deus ele se movimenta e ele vai de encontro ao seu conselho. Deus ele se movimenta, porque o trono tem rodinha, tá? E ele se encontra, inclusive com Satanás. E diz que Deus pede feedback de Satanás sobre o que Satanás está fazendo. Porque até Satanás está debaixo da soberania de Deus. Porque Deus sabe que Satanás é o inimigo. E Deus já tem certinho como que vai destruir ele. É só você ler Apocalipse, o momento dele vai chegar. Porque em nenhum momento Satanás saiu da soberania de Deus. Satanás presta contas para Yahvé. Tá? Satanás não é um cara que está por aí aleatório, bandidão por aí, não presta conta para ninguém. Não. O que você está fazendo? Me diz aí. Porque anjo, a Bíblia descreve que os anjos eles não têm mais possibilidade de arrependimento. Então, a partir do momento que Satanás ele se rebela, em Gênesis 3, ele se coloca contra Deus e não tem mais volta. Não tem mais volta. Então, Satanás ele vai trabalhar para levar a cabo aquilo que fala em Gênesis 3, que é tentar destruir o descendente da mulher. E essa é a função de Satanás. E é por isso que Gênesis 3 é a rebelião de Satanás. Que Satanás ele não se rebela necessariamente contra Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Hã? Satanás ele se rebela contra esse plano que está sendo apresentado na Escritura de um jardim que é o padrão de Deus e que esse padrão ele vai ser colocado diante de toda a terra. É nesse lugar que Satanás se rebela. Tá? Na verdade, assim, Satanás ele vai se colocar nessa guerra com Deus. Obviamente é uma guerra com Deus. Mas a forma como Satanás ataca Deus, tá? Entre aspas, parênteses e colchetes, né? É por meio de tentar
frustrar esse plano de Deus de criar um lugar, a sua imagem e a sua semelhança. Tá? É por isso que a Bíblia... Vamos lá. Quando que a rebelião de Satanás aconteceu? Por quê? Várias pessoas vão dizer que um dia Satanás caiu. E esse caiu é referente a Apocalipse 12, 13 lá. Só tem um problema, isso é escatologia. Isso não é protologia, não é o início das coisas. Quando que Satanás ele se rebela contra Deus? Satanás se rebela contra Deus quando ele se coloca contra o propósito de Deus do jardim. Essa é a rebelião de Satanás. Satanás ele é um anjo caído nesse sentido. No sentido de que ele caiu, ele se rebelou, ele está contra o Senhor. Tá? Satanás ele não está aqui na terra. Pelo menos ainda não. Tá? Por mais que eu creia que um dia ele vai estar fisicamente aqui na terra. Porque Apocalipse vai falar, né? Ele caiu do céu para a terra. Mas agora ele está lá, nas regiões celestiais. Ele também não está no inferno. Tá? Caraca, essa cara de vocês aí... Não, isso aí eu não entro nem... Vai, pergunta aí. Qual? Sim, porque a queda da Babilônia é Apocalipse 17. Hein? Então, vamos lá. Satanás não está no inferno. Não. Eu creio que a queda da Babilônia é uma coisa e a de Satanás é outra. Não, é porque... Também acho que não. Por quê? Isso aí a gente conversa depois. Vai, vamos continuar. Vamos continuar. Deus, ele habita, então, nesse lugar que é o céu. Tá? E entender tudo o que a gente falou até agora tem a ver com entender como que nós vamos nos relacionar com esse lugar. Por quê? Porque no céu existem dinâmicas. Coisas acontecem no céu. E a função do homem é trazer essa realidade do céu para a terra. Mas essa não é uma realidade que é imaterial, ilusória e da imaginação. Abre aí um texto. Êxodo 25. Êxodo 25. Para a gente começar a entender esse nosso papel, tá? Êxodo 25, acho que é o versículo 4. Não é. Deixa eu achar. É um versículo que fala assim que Moisés tinha que fazer tudo conforme viu a figura no monte. Qual? 8, lê aí. Okay? E o próximo versículo diz o quê? Ah, tá. Ok, então, diz o quê? Que Moisés ia construir um lugar, e esse lugar era o tabernáculo. Mas esse lugar não ia ser construído segundo a cabeça de Moisés. Diz que esse lugar ele ia ser construído segundo um modelo. Um modelo que foi apresentado para ele aonde? No monte. Então Moisés, ele sobe, ele fica ao todo 80 dias, 2 vezes de 40. Naquele monte Sinai pegando fogo. O que era um monte pegando fogo? Era Deus descendo na terra. Tá? E o que Deus faz ali? Deus começa a ensinar Moisés e mostrar para Moisés um lugar. E esse lugar é o céu.
E ele diz que o modelo que Moisés deve construir algo na terra é segundo esse modelo que foi apresentado por Deus no monte. Então a nossa construção ou a nossa interação precisa partir do pressuposto do nosso entendimento sobre o céu, sobre esse lugar onde Deus se assenta para governar. Precisa partir não da nossa imaginação. E é por isso que tem um monte de igreja dando errado por aí. Porque é um monte de ideia de homem. Mas a Bíblia diz que o nosso padrão para construir algo não pode ser o padrão da nossa cabeça. O nosso padrão para construir algo é o padrão do céu. Ou seja, o nosso padrão para construirmos a nossa vida precisa ser o padrão de olharmos para um Deus que se assenta no céu e que governa sobre todas as coisas e que um dia vai voltar para governar sobre nós. E isso precisa mexer na nossa ansiedade. Isso precisa mexer na preocupação que nós temos com a vida. Porque Paulo vai dizer, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, façam o quê? Olhem para o céu. Olhem para esse lugar. Porque é nesse lugar que vocês vão se deparar com a coisa mais majestosa que existe, que é o próprio Senhor Jesus. Porque é nesse lugar que vocês vão entender o que é um Deus que é soberano sobre tudo, que governa sobre todas as coisas. Então talvez eu falei coisa aqui, que nem estava no script, tá? Mas que chocou a sua mente. Mas isso precisa chocar a nossa mente justamente para você entender que toda vez que você ora, que toda vez que você se relaciona com Deus, você está entrando nesse lugar. Você está se relacionando com a sala do trono de Deus. Sabe que às vezes a gente olha e pensa que uma pessoa, por exemplo, que tem acesso ilimitado ao gabinete do Bolsonaro, sei lá, pensa aí, alguém que tem acesso ilimitado ao Bolsonaro, que pode falar o que quiser para ele. E não só isso, que o Bolsonaro escuta essa pessoa. Você acha que essa pessoa é importante no governo? Porque, por exemplo, se você chegar lá em Brasília e falar assim, eu queria falar com o Bolsonaro. Depende do tanto que você insistir, você vai ser preso. Só para te avisar. Alguém que tem acesso ilimitado à sala da presidência é alguém muito importante. Então, eu queria te dizer que uma das pessoas mais importantes para o reino de Deus, sabe quem é? É o círculo de oração das senhorinhas de coque que se reúnem na quarta-feira à tarde, às 2h. Sabe por quê? Porque elas não estão conversando com nenhum presidente dessa terra. Elas estão aprendendo a se relacionar com o governador do universo, que não está longe de nós, mas que está perto na criação. Que não é um Deus que deu corda na máquina e foi embora. Não, mas é um Deus que diz que ele está no céu e que ele faz o quê? Ele olha para toda a sua criação. Então nós precisamos aprender a nos relacionar com esse lugar. E é por isso que nós cremos que Deus está chamando nesses dias um movimento de oração. E é por isso que nós estamos crendo nesse dia que a nossa geração, existe uma porta aberta para ela entrar nesse lugar e se relacionar com Deus. É por isso que nós cremos que a nossa geração, eu estou falando isso que eu tenho provavelmente a mesma idade que vários de vocês. Mas é porque eu realmente creio que a nossa geração ela é chamada para se relacionar com esse lugar. E se na nossa cabeça o céu for só fumaça, só um holograma, que existe em algum lugar sem importância, nós não vamos conseguir entender aquilo pelo qual o Espírito Santo tem nos chamado. Deus ele está sim chamando a nossa geração para fazer missões. Mas Deus ele está chamando a nossa geração
para ser empoderada diante do trono de Deus para fazer missões. Essa é a diferença. Porque eu não sei se você já teve contato mais frequente com algum missionário. Especificamente um missionário que estava há muitos anos no campo e volta. 90% dos missionários que voltam no campo, talvez 90% eu ainda estou sendo generoso, voltam com sérios problemas. Físicos, emocionais e principalmente espirituais. Porque várias vezes o campo missionário tem se tornado um lugar tão seco, porque as pessoas têm que mostrar produção. E é porque várias vezes o campo missionário hoje tem se tornado só um lugar de boas ideias humanas e pouco de um lugar onde pessoas que têm ouvido a voz de Deus e a partir da voz de Deus têm caminhado na terra. Por quê? Porque é a partir da voz que nós vamos ter poder. É a partir das palavras de Jesus é que nós vamos ser empoderados. Eu quero contar para vocês a história de um ministério que existe, que chama Exodus Cry. Não sei se você já ouviu falar. Há um tempo atrás, rodou aqui no Brasil a notícia de que uma agência ela tinha conseguido barrar. Não sei se você viu isso. Ela conseguiu barrar vários vídeos pornográficos que tinham no site por meio de uma ação judicial. Não sei se alguém viu essa notícia. Viram essa notícia? Então, essa ação foi movida por um ministério que chama Exodus Cry. Sabe como que esse ministério começou? Começou lá em Kansas City. Lá numa sala de oração, que hoje já funciona há 20 anos, orando 24 horas por dia. Então, a qualquer hora que você entrar lá, IHOP, Kansas City, você pode ver a sala de oração. E tem gente orando 24 horas por dia há 20 anos. E o pessoal que fundou esse ministério ficaram anos lá. Sabe o que eles ficaram anos fazendo lá? Só orando. O líder desse lugar, ele foi acusado pela igreja, por vários líderes da igreja, por estar roubando uma geração. Porque a igreja não entendeu por muito tempo. Como assim? Como assim pessoas que vão se trancar numa sala e vão ficar orando? Como assim pessoas que vão ficar só orando? Só tem um problema. Hoje, em Kansas, não se tem só oração 24 horas por dia. Se tem evangelismo 24 horas por dia. E justiça social acontecendo 24 horas por dia. Dia e noite, 24 horas por dia, de segunda a sexta, sem parar. Oração, evangelismo e justiça acontecendo em uma cidade. Por quê? Porque pessoas se dedicaram à coisa mais importante, que é se relacionar com a sala do trono de Deus. É tempo de parar da gente ter boas ideias. Muita gente fala sobre... Tá gravando, né? Pô, mas já falei tanta coisa também. Muita gente fala sobre o G12. E como o G12 é algo bom, como ele é um método de crescimento de igreja. Muito bom. O quê? Tá, então tá bom. Então a culpa é do Vitor, tá? A culpa é do Vitor. Pronto. Mas a questão é que, hoje, e eu posso falar isso, na verdade, com estudo de caso, porque eu era líder de G12. Você vê pessoas que cresceram muito em números. Mas a porta de entrada é tão grande quanto a porta de saída de uma igreja do G12. O número de pessoas que entram por causa do método é quase tão, ou se não menor, do número de pessoas que saem. Por quê? Porque você não tem consistência no processo do discipulado. Mas é porque, quando se trouxe o G12 para outros lugares, faltou uma coisa. Porque quando você vai estudar a história do G12, você vai chegar lá na Coreia.
Tá? Na igreja de um cara que chama Paul Jung-Cho. Tá? Já ouviram falar? A maior igreja da Coreia. Tem tipo assim, 1 milhão de pessoas. Eles só esqueceram de contar uma parte que envolve o modelo do G12. É que esse cara, não é que ele tinha uma sala de oração. Esse cara comprou lá na Coreia uma montanha de oração. Literalmente. Eles compraram um terreno que tinha uma montanha. E essa montanha é cheia de cavernas. E os membros da igreja vão e ficam 20 dias dentro de uma caverna orando e jejuando. Pô, a gente tem uma sala de oração lá em Montemor. Quem dera se um dia a gente tivesse uma montanha de oração. Você acha que o método vai dar certo? É óbvio que vai dar. Porque tem pessoas orando e jejuando e buscando se relacionar com Deus. Se o método fosse tacar pedra nas pessoas, as pessoas iam se converter. Por quê? Porque as pessoas elas estavam irrigadas pelo óleo da oração, pelo óleo do relacionamento com Deus. E quando elas falavam, não era simplesmente a ideia delas, é aquilo que estava no coração de Deus. Minha ideia em falar essas maluquices sobre o céu, que você não precisa acreditar, tá? Fique em paz. Mas é para que você entenda que toda vez que nós entramos diante de Deus em oração, nós estamos entrando diante de um Deus que é real. Quando nós conversamos com Jesus, nós estamos conversando com Jesus que é real, que é físico. Um Jesus que tem, sim, ouvidos para ouvir você. E não só isso. Um Jesus que tem sentimentos no seu coração. E que o maior desejo dele é compartilhar esses sentimentos comigo e com você. Porque essa é a história do Exodus Cry. É que uma das meninas, e ela morou, eu não sei se mora ainda, mas ela morou um tempo, alguns anos aqui no Brasil. Mas é que simplesmente um dia, Jesus chegou e compartilhou com ela um peso que tinha no coração dele. Isso mudou a história. Isso criou um ministério que trabalha hoje no mundo inteiro contra o tráfico humano, contra o tráfico sexual. Mas não veio a partir de uma boa ideia. Veio de Jesus, derramando o sentimento que tem no coração dele, no coração de uma pessoa. E eu creio que esse é o chamado para a nossa geração. Eu creio que o céu é o ponto de partida de tudo e que o céu na sua cabeça não pode ser uma fumaça. Porque o desejo do coração de Jesus é compartilhar com você os sentimentos que existem no coração dele. E quando isso acontecer, fica tranquilo, vai ter poder, vai ter unção, vai ter dinheiro. Porque a Bíblia diz que ele é o dono da prata e do ouro. E sabe o que um monte de pessoas têm feito? Tem escrito os seus sonhos e tem entregado para Jesus. Já que você é o dono da prata e do ouro, assina aí o cheque. E é assim que várias pessoas na igreja estão se relacionando com Jesus. É fazer o quê? A minha vida dar certo. O que eu quero, o meu desejo, o meu sonho de ministério. Mas eu creio que o que Deus está procurando é que Ele está procurando uma geração que vai se relacionar com Ele nessa sala do trono, com uma folha em branco. E vai dizer assim, escreve aí. E é por isso que o céu não pode ser o mundo das ideias. Porque precisa vir poder, unção e autoridade desse lugar. E nós precisamos aprender a nos relacionar com o Cristo que está assentado no trono. Nós precisamos entender a dinâmica desse lugar do céu, que não é uma dinâmica vazia, que não é a dinâmica da imaginação da cabeça de alguém. Porque Deus nos chama para replicar essa dinâmica assim na terra, como é no céu. Amém?
Então a gente vai dar um intervalo agora. Vai, né? Então a gente vai dar um intervalo agora.